Agora sobre violência doméstica que acontece corriqueiramente, mas por conta do Covid-19, as pessoas mais em casa, por conta da quarentena. Agora nós estamos vivendo a chamada quarentena inteligente, mas ainda nós continuamos tendo, infelizmente, toda essa situação. Ao nosso lado está a psicóloga doutora Laís Gênova, que vem falar sobre todos esses assuntos. A gente vai abordar o foco das mulheres, mas também das crianças e, de modo geral, vários assuntos. Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nossa cidade. Obrigada pelo convite, Wesley. Oi para todos. Vamos falar um pouquinho da violência doméstica que a gente falou lá no início, do período da quarentena, e que já vinha aumentando os números, Eles já são uns números extensos, assustadores. Só que realmente vem aumentando. Antes era uma proporção de 13% de casos e teve um aumento para 37% de casos de violência doméstica. E a gente sabe que o maior público que sofre essa violência são as mulheres. No caso, 41% dessas mulheres acabam morrendo quando elas estão com esses companheiros. E as pessoas falam assim, mas a pessoa gosta de apanhar, A mulher gosta de apanhar. A gente ainda escuta muito isso, e isso é realmente muito complicado, porque as pessoas acabam banalizando o que seria um crime, porque se a mulher ela não consegue se sair dessa situação, não é porque ela não quer, não é porque ela não consegue, há uma estruturação que permite que essa mulher fique frágil ali dentro do qual aquele sistema que ela funciona. A gente sabe que, como você disse, a sociedade ela tem a criminalizar às vezes as mulheres pela atitude. Às vezes a gente pega um boletim de ocorrência, onde a mulher depois não entra na justiça, medida protetiva. Então isso acontece por fatores psicológicos que é afetado também na forma social em que ela convive. Sim, primeiro a gente tem que pensar que essas pessoas que praticam a violência e também recebem a violência, elas vieram, querendo ou não, de uma estruturação familiar toda complicada. Então ela via que era normal, por exemplo, o pai agredir a mãe, ou os irmãos agredirem as irmãs. Então ela acaba entendendo que aquilo é mais do que natural. E ela acaba permitindo que isso seja reproduzido, até porque ela tem medo. O que acontece? Numa relação, por exemplo, que a mulher é dependente do homem financeiramente, ela se sente impedida, por exemplo, de se desenvolver. Porque ela fala assim, eu vou sair de casa e meus filhos, com quem que vai ficar? Eu até fiz uma campanha nas redes sociais falando que os homens falam muito isso, que embora vai, o filho é meu e vai ficar. Então, há violências não só físicas, como morais e psicológicas também. O domínio do dinheiro, mulheres que acabam, sim, trabalhando fora, só que o marido fala, não, o salário é meu e você não vai fazer o que você quer com esse dinheiro, porque você não sabe, porque você não consegue, mulher não sabe nada. E aí vai, aquele julgamento tanto da cultura como dos interesses dessa mulher, como ela deve se vestir, o que ela deve fazer ou não, redes sociais, o controle total sobre isso, ciúmes possessivo, controle. Então a gente começa a perceber essa violência dessa maneira. Não é só, eu vou lá e eu vou agredir minha esposa, pronto, agredir fisicamente. E as pessoas elas não vão percebendo, elas vão deixando. E a gente percebe que o número de ex-companheiros, namorado, marido, vem aumentando muito os crimes e vem aparecendo na mídia agora, coisa que não acontecia. Então, como a gente estava conversando aqui, o número de mulheres que conseguem agora fazer essa denúncia é muito maior. E lembrando que a denúncia não depende só da pessoa que está sofrendo esse tipo de agressão. Às vezes você, que é vizinho, que é amigo, que é companheiro, está percebendo que a pessoa está passando por alguma dificuldade, ele está mudando o comportamento, faça a denúncia. Existem vários canais, o Disque 100, o Disque 180, o Disque 190, para a Polícia Militar. Então, é importante, sim, que se faça essas denúncias. Doutora, é possível, no caso do início de relacionamento, a mulher conseguir identificar alguns detalhes, algumas dicas que possam dizer, olha, esse homem ele tem uma tendência de violência? Sim, a gente começa a perceber o comportamento da pessoa castradora. O que seria isso? Aquela que impede você de fazer várias coisas. Então, se você se veste de uma determinada maneira, escuta um tipo de música, tem certos amigos, e de repente aquela pessoa que se aproxima começa a falar, não gosto de tal pessoa, você não vai se relacionar. Diferente se aquela relação coloca a pessoa em risco. E aí a pessoa gosta muito e fala, cuidado, é perigoso, a pessoa pode te comprometer. Mas tirando isso, não vai seguir determinadas pessoas, você não vai ter mais rede social, você não vai mais conversar, você não vai usar essa roupa, você não vai trabalhar em lugar que tem muitos homens, você não vai para a faculdade.
Então a gente começa a perceber várias castrações, e isso está muito relacionado com essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Começa aí esse problema. Isso, aí as pessoas que eram alegres começam a ficar introvertidas, têm dificuldade em se relacionar muitas vezes, é aquela pessoa que sempre busca um relacionamento complicado, e as pessoas falam assim, mas você não aprendeu já com o anterior? Por que você está buscando uma pessoa tão complicada assim? Mas ela reproduz, porque muitas vezes ela recebeu aquilo dentro da família, no lar, ela traz aquilo como um referencial. E qual que é a referência no caso das consequências do dia a dia? Porque aí você tem um ambiente às vezes com os filhos, às vezes com os netos, e na própria mulher, essa violência constante, quais são as consequências para a família num todo? A família, ela acaba percebendo, mas ela às vezes é também refém de dependências financeiras. Então, bom, se ele largar dela, por exemplo, num caso, numa relação, quem vai cuidar dos filhos? E se ele não pagar a pensão? Então, muitas vezes a família também sustenta essa situação porque ela não se posiciona incentivando e fortalecendo essa mulher. Olha, não, peraí, vai ficar tudo bem, violência não é aceitável, isso não é comum. Ah, ele vai mudar. Não, não vai mudar. A pessoa que agrediu uma vez, ela perdeu os limites, né? Ela invadiu a intimidade da outra pessoa, então quer dizer, não vai mudar. Ah, não, é uma fase. Ah, ele só fez isso porque ele estava bêbado. E não é isso, né? A gente sabe que são justificativas que as pessoas querem acreditar que o outro vai mudar. Então a família, percebendo que aquela mulher, ou até mesmo adolescente, como a gente vai falar, outros públicos também que sofrem agressão, eles começam a manifestar irritação, tristeza, choro, não tem mais vontade de viver, muitas vezes se torna ansioso, não dorme à noite, tem pesadelo, crise de pânico, e assim vai uma lista imensa de consequências psicológicas que você começa a perceber que vai mudando esse comportamento. E a gente percebe que a maioria das mulheres fala assim, mas ele é o amor da minha vida, o que eu vou fazer sem ele, né? Porque os homens às vezes acabam falando isso, só eu que gosto de você, se eu não estiver com você, ninguém vai querer você, vai achando que alguém vai gostar de você. Abaixa a autoestima, né? E aí vai intensificando essas críticas e realmente, né, tem uma queda na autoestima dessa pessoa porque você está praticando um crime ali. A gente sabe também que a violência não para só na mulher. E aí nós temos o público, por exemplo, das crianças. A gente, por exemplo, já recebe constantemente os boletins de ocorrência com crianças pequenininhas, de berço, de colo, que acabam sendo agredidas aí por pais, por padrastos, até mesmo por mães, madrastas e por aí afora. Essa violência está cada vez mais comum dentro dos lares das pessoas. Sim. E não só comum, como eu vejo que muita coisa está vindo à tona, né? Antes as pessoas não se sentiam acolhidas, talvez por instituições que conseguissem realmente atender, acolher e proteger. Um dado alarmante é que eles falam que, por exemplo, no caso das mulheres, 70% das mulheres no Brasil já sofreram ou vão sofrer algum tipo de agressão ao longo da vida. Então é muita coisa. E aí quando a gente leva isso para a questão de etnias, quando a gente coloca, né, a mulher que se diferencia por cores, né, como vem sendo esse movimento contra o racismo, a mulher ela sofre muito mais violência. As crianças, no caso das meninas, são as que mais sofrem estupro, abuso sexual, e geralmente não é de ninguém diferente, não é de ninguém de fora, sempre é um familiar, alguém muito próximo, e não, a criança ela não fala porque ela tá gostando, né? Eu vejo tantas coisas na internet que a gente fica assim, absurdo, né? E a criança tinha idade suficiente para se defender, por que não chamou ninguém, por que não mordeu, por que não correu? Não é assim, na hora a gente não sabe o que passa na cabeça da vítima, ela tem muito medo, então nada justifica você tirar o valor de uma pessoa que realmente foi, né, sofreu algum tipo de abuso. A gente precisa observar, precisa olhar para cada relato, cada mudança de comportamento das crianças, das mulheres. E a gente não pode esquecer dos meninos. A agressão que os meninos sofrem dentro de casa é o maior índice de óbitos. Então, os meninos, quando são agredidos, na maioria dos casos, eles morrem, né? Eles são muito mais espancados do que as meninas, por exemplo. E aí a gente fala sobre a violência doméstica contra o idoso, porque agora na quarentena muitas pessoas tiveram que acolher esse idoso dentro de casa, estão sem condições financeiras, teve que deixar de pagar a cuidadora, e as pessoas perdem a paciência. Então, assim, o idoso ele requer muita atenção, cuidado, então a gente percebe não só a agressão física, como estupros também, deficientes físicos, deficientes mentais. Então a gente tem que pensar na diversidade de todos que são incapazes.
Todos eles sofrem e agora na quarentena, por estar todo mundo fechado, por estar impossibilitado de frequentar outros lugares, eles intensificam esses níveis de ansiedade e agressividade que já existia e acaba transferindo isso para o outro, para a vítima que se encontra ali. Bom, Laís, a gente sabe que essa violência ela acontece constantemente, nós temos relatos e você mesmo comentou sobre isso. E qual é a importância da sociedade como um todo? Você falou no início sobre a importância do vizinho, a gente sabe também dos professores, educadores, tios, avós, porque ao mesmo tempo que você tem a sociedade que precisa proteger esse público, não só das crianças, mas dos idosos, mas também tem o laço familiar que fica mais complexo, a gente proteger esse tipo de situação. Porque na maioria o público ele sofre uma violência dentro de casa, esse público que depende de um cuidado, que são os idosos, deficientes físicos, deficientes mentais também. E para isso é importante que você consiga acionar alguém, porque precisa mudar essa estruturação. Então de nada adianta você conseguir fazer essa denúncia e de repente não tirar esse indivíduo de dentro daquele lar que é provocado realmente agressão. Ou no caso de crianças que sofrem algum tipo de abuso por padrasto, por exemplo, e a mãe fala, não vai, né, porque eu gosto muito do meu marido, ela está inventando ou ele está inventando. E a gente percebe que isso acontece frequentemente. Muitas vezes os pais são muito permissíveis a isso porque eles não querem perder o companheiro. Aquela situação inicial que a gente falou da dependência afetiva, de acreditar que realmente é o relacionamento que tem que permanecer mesmo sendo agressivo. Então é importante a gente dar atenção para qualquer tipo de comportamento ou até mesmo as denúncias que são feitas. Eu vejo as pessoas sempre tirarem o mérito, né, das pessoas que realmente são agredidas. E na maior parte, né, a gente sabe que nem 50% chega a denúncia e do que chega a denúncia não é finalizado. Então vamos tomar muito cuidado, porque também a negligência, o não, você poder denunciar esse crime, você também está sendo um criminoso, porque você está permitindo que essa agressão continue mesmo sabendo que aquela pessoa está sofrendo. A gente sabe também que nós vivemos um momento de muita intolerância, você citou política, racismo, a gente poderia fazer mais um programa só sobre isso. E isso me preocupa bastante, eu acredito que você também, porque qualquer tipo de situação que a gente fala, o que é um pouquinho vira um monstro enorme, como a gente pega, por exemplo, um determinado comentário no Facebook, ou uma situação que acontece em um outro país. A gente está vivendo um momento muito complicado com relação a isso, né, doutora? Porque a gente vive um racismo estrutural, a gente vive uma intolerância muito rígida em relação a isso. As pessoas elas se habituaram e a gente precisa, todos nós precisamos reavaliar e refletir tudo que a gente fala, qual é a nossa conduta, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou racista, né? Falando sobre o racismo agora. E aí você vai observando o vocabulário da pessoa e você fala, peraí, né? Eu sou e eu não percebo, porque ela já foi constituída naquele meio familiar falando coisas racistas, tendo comportamentos racistas. As pesquisas mostram, se você chega junto a um candidato, né, afrodescendente, por exemplo, e vocês têm o mesmo currículo, muitos respondem que vão contratar você, por exemplo, por ter uma tonalidade de pele mais clara. Então a gente precisa repensar isso, porque realmente há essa exclusão, reavaliar e fazer essa inclusão. E aí a gente fala sobre a intolerância. A intolerância, ela parte daquele princípio que você não respeita a diferença do outro. Pensar diferente faz parte, é normal, você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. A partir do momento que eu incito ódio quanto ao que você prefere, isso é intolerância. Ou seja, não há um respeito, precisa ter esse respeito entre os indivíduos. E a gente vê isso na violência da mulher, né, contra a mulher, porque os maridos fazem muito isso, né, os companheiros, isso eu estou falando de forma geral dos relacionamentos. Certo. Não respeita, não, você não vai trabalhar, você não vai fazer isso, por que você está usando, muitas vezes a gente fala, batom vermelho, né, por que você está querendo usar maquiagem, você está querendo chamar a atenção de quem? Por que você está indo trabalhar e passou perfume? Então, você fala assim, nossa, mas é uma coisa tão comum, né, ele gosta de mim, ele tem ciúmes, não. A partir do momento que aquilo envolve uma emoção, que envolve uma proibição, a gente tem que tomar cuidado, porque é o que a gente vê. Na verdade, a gente acaba percebendo uma manifestação do que já existia. Ninguém é passivo, tranquilo e de repente começa a ter ódio de alguém, começa a incitar. Ou seja, aquilo já existia dentro daquela pessoa. E esse princípio de desigualdade vem a partir do momento que nós, humanos, acreditamos que algumas características são falsas em relação à superioridade.
Isso me faz superior a você. Não, isso é falso, porque não tem nada que a gente possa, né, comparar e colocar um diferente do outro. Então a intolerância, ela vem mexer com toda essa estrutura. E aí a gente precisa prestar atenção, porque a gente vê intolerância religiosa, intolerância até mesmo na questão das decisões políticas, dentro do futebol, da parte educacional e do resto mais que a gente consegue presenciar. Doutora, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa em casa, principalmente o agressor, ele provavelmente que está nos acompanhando, existe, eu vou tentar achar uma palavra aqui, mas ele consegue se recuperar, ele consegue se ressocializar, ou seja, hoje ele é um agressor, mas ele busca um tratamento, ele busca uma solução para essa situação, ele consegue ser uma pessoa diferente ou isso é difícil? Sim, a pessoa, ela precisa buscar ajuda. O porquê que eu falei no início, que olha, a pessoa não vai mudar. Se a pessoa agride você todos os dias, como que você vai saber o limite que ela vai entender? Então sim, o indivíduo que estiver disposto, perceber, se identificar que é agressivo ou que faz uso de álcool e entende que perde ali o equilíbrio, as condutas, busque ajuda, faça tratamento, porque querendo ou não, você sendo uma pessoa melhor, você também vai proporcionar relações mais saudáveis ali. E lembrando sempre também, a gente precisa entender que o outro pode manifestar as denúncias de outra forma. Ah, eu vou mudar a roupa do varal, vou colocar uma roupa vermelha para eu mostrar que eu estou correndo risco, né, para o vizinho fazer uma denúncia. Ou no caso, como a gente estava conversando de crianças, né, muitas vezes as mães falam assim, olha, se eu perder meu filho a culpa é sua. Ou para as crianças que são adotivas também, olha, eu vou te devolver. Tudo isso é crime. Quando mais você coloca a criança contra o pai ou a mãe, alienação parental, crime também. Então não a gente é só tem, físico, né? Não é só físico, a gente tem que rever isso, a gente tem que se avaliar, a gente tem que amadurecer, porque querendo ou não, se a gente não refletir nas nossas dificuldades, nas nossas mudanças quanto ao outro, ao tratamento que a gente dá ao outro, vai ser difícil a gente ter um amadurecimento e uma mudança, né, desse racismo estrutural, dessa intolerância, desse incitamento ao ódio, dessa violência contra a mulher, dessa violência contra os incapazes. E aqui eu deixo claro, homens sofrem, agressões sofrem, mas é uma porcentagem mínima. Por isso que a gente fala muito das mulheres. A gente percebe que, de uma forma geral, nossa sociedade ela vem vivendo uma violência calada, velada, porque é dentro das residências, e os números que vão aparecendo agora, e aí pega uma fala do Will Smith, né, naquele caso do racismo, sempre aconteceu, mas agora tem as câmeras para mostrar, hoje tem as estatísticas, hoje tem uma forma de denúncia muito maior, mas isso sempre aconteceu desde os tempos das nossas avós. Muita gente fala assim, mas as nossas avós, nossos avós, eles ficavam 50, 60 anos casados, mas é porque era uma outra realidade, muitas das vezes sendo agredida constantemente essa mulher ou essa própria família. Nunca deixou de existir, na verdade. Eu falo que isso vem muito anterior, quando a gente pensa em história, né, que a gente teve na escola, o período de colonização, quantas pessoas diferentes, etnias diferentes existiam em seus lugares, que eram reis, rainhas, príncipes, e de repente um público específico se achou no direito de chegar lá, invadir, torná-los inferiores, e aí você fala assim, nossa, Laís, mas isso faz muito tempo, né? Hoje o mundo mudou, hoje as coisas estão modernas. Será mesmo que está moderna? Será que a gente não trata diferente? Quantos relatos eu recebo na clínica de crianças, né, que sofrem o racismo dentro das escolas, dentro dos condomínios que elas vivem, né, na maioria das vezes condomínios de luxo, e a gente percebe uma movimentação das mães, das outras crianças. Ai, não pode, filha, vai lá, tem que brincar. Não, peraí, você tem que sentar com essa criança e falar, isso não pode, isso é crime, isso é errado, você vai lá brincar assim, quem te ensinou assim, o que está acontecendo na escola? Porque senão a gente faz de conta que não está vendo, né? Não, a gente não é racista, né? Ai, filha, tem que brincar. E aí a gente acha que isso é natural, que isso é normal. A gente faz de conta que não está vendo, deixa passar, acredita que o mundo está mudando. Então, realmente, é uma reflexão diária nossa para a gente mudar, né? E diminuindo esses índices que todos eles são crimes. Então, a gente precisa olhar como tal. Bom, doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu sei que muita gente que está em casa se identificou com os assuntos que nós tratamos, em especial a violência doméstica, e aí desde da esposa, também passando pelos filhos, os idosos, mas também essa questão racial que a gente está vivendo. Com certeza muita gente acabou se identificando e alguma coisinha acabou sendo aí colocado como um fruto, alguma sementinha para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim, espero que todos reflitam melhor sobre isso e ao sinal de qualquer violência, denuncie, busque ajuda, que todo mundo vai ter acesso, né? Todo mundo deveria ter.